Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje vamos falar sobre... Antes de eu dizer o que a gente vai falar, deixa eu ver se vocês estão aí, porque não apareceu ninguém aqui ainda. Está começando a entrar agora. Ótimo. Gisele aqui entrando, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí pelo chat, para eu saber que está tudo certinho com a transmissão. Muito bom, pessoal. Jéssica entrou. Desirê, Denise, Michele Mendes, Esther Letícia, Simone, Andresa, que bom, pessoal, que bom. Hoje a gente vai falar sobre educação e liberdade. Ótimo, pessoal. Tudo bem com a transmissão? Muito bom, Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Pamela aí com a gente, Ana Cristina Cristaldo. Ótimo. Bruna Heloísa, Simone. Muito bom. Tudo certo com a transmissão? Que bom, Shirley. Ótimo. Muito bom, pessoal. Muito bom. Então, antes de começar aqui com a nossa transmissão de hoje, com o assunto do nosso programa de hoje, eu queria falar para vocês, né, queria animar vocês a entrarem lá no nosso site, www.amelhorfamiliadomundo.com.br, e conhecer lá o nosso espaço, né? Estão todos os vídeos organizados lá, e tem um espacinho lá para que você coloque o e-mail e o nome de vocês, para vocês poderem receber mais informativos, enfim, das nossas atividades. Eu acho que vai ser bom a gente ter um canal mais direto de comunicação. Tá bom, pessoal? Ótimo. Então é isso. Todo mundo entrando aí com a gente hoje. Muito bom, muito bom. E, mais uma coisa também, anotem aí o meu número, se vocês quiserem ligar para tirar dúvidas, enfim, fazer algum comentário, o número do programa, então, 21 99 388 9218. Denise perguntando aqui se vai ter programa no Carnaval. Vai ter programa no Carnaval, Denise. Vai sim. Então, bom, bem lembrado aí. Excelente. Vai ter programa no Carnaval, sim. Então tá, Gisela Lamarca entrando aí também, Andra. Muito bom, pessoal. Exatamente. Então, olha só. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que a gente já abordou de algum modo aqui no programa, né, com vocês, que é todo o assunto da liberdade, né, de como que é importante fomentar a liberdade para que a gente possa educar melhor os nossos filhos, né? E aqui eu queria que vocês estivessem comigo agora, né, na metade do dia aí, para quem está ao vivo, né, para quem não está ao vivo, então eu não sei quando que vocês estão assistindo, né, o nosso programa, mas eu queria que a gente parasse para refletir numa coisa importante, né, que sem liberdade a gente não tem propriamente ação humana, né? Porque a nossa vida ela vai se fazendo conforme a gente vai escolhendo as coisas, né? Então, o que é viver se não escolher o que a gente está fazendo a cada instante, né? Escolhendo o que a gente está fazendo a cada instante, bem, com os critérios que a gente tem na cabeça. Então, se a gente tem muitas informações, né? Se a gente tem muitas informações sobre determinado objetivo, sobre determinado alimento, a gente pode fazer uma escolha menor do que se a gente estiver privado daquilo, mas no final das contas, né, a gente tem que ter uma certa liberdade na nossa ação para que, de fato, a gente possa ter uma vida humana propriamente. Então, quer dizer, liberdade e vida, elas estão absolutamente intricadas, né? Estão absolutamente imbricadas uma coisa com a outra. Pode-se dizer quase que a substância mesma da vida humana é a liberdade, ou essa capacidade de escolha. Sem isso, né, sem a liberdade, a gente perderia muito da nossa dignidade, a gente perderia muito a nossa natureza humana. Então, eu estava assistindo esses dias a um episódio, não sei se vocês assistem o Black Mirror, né, que é um seriado da Netflix. Tem alguém já assistiu? Alguém está vendo aí esse seriado? Enfim, tá bastante badalado, muita gente fala sobre esse assunto. Então, eu estava assistindo um episódio desse seriado esses dias, né, da quarta temporada do Black Mirror. Não estou recomendando que vocês assistam, né, é um seriado meio perturbador de ficção científica e tal. Enfim, tem um quê ali de terror e tal, de uma ficção científica assim, meio perturbadora. Não estou recomendando para vocês, mas a verdade é que tem um episódio ali da quarta temporada que ele é muito interessante pra gente, né? Ele é muito interessante, é perturbador também, né? Então, assim, Ana Célia Ruiz e Matheus Pinheiro falou que já assistiu todas as temporadas do Black Mirror, né? Então talvez você já tenha... É da quarta temporada, né, Ana? Esse episódio, né? Chamado Archangel, o nome desse episódio. Então, a Pamela falou aqui que
Tem muita gente aqui que não tem tempo para assistir série, etc, etc, né? Não acredito que tem tempo para assistir série. Tá falando aqui que não sabe como que eu tenho tempo para assistir série. Então, beleza, mas o fato é que a gente arranja tempo porque a gente tem que ficar informado das coisas, né? As pessoas falam e tal. Então, a verdade é a seguinte, que esse episódio, me acompanha aqui para você ver que perturbador essa coisa, que fala direto, né? É um episódio que conversa direto com um certo medo dos pais, conversa direto ali com uma certa tensão que os pais experimentam durante a educação. Então, é o seguinte, uma mãe tem uma filhinha chamada Sarah, e o episódio ele começa ali, né, com a filhinha tem uns 3, 4 anos e tem uma relação boa, né? A mãe parece que não tem marido, não sei, não se fala do pai da criança, etc. Então a mãe tá ali cuidando da criancinha, mora, né, a criancinha mora avô, mãe e neta, né? Avô, mãe e filha ali, né? Na casa. E a filhinha Sarah, todos eles têm um bom relacionamento e tal, até que acontece um evento. A mãe, né, cujo nome eu já não lembro, a mãe perde de vista a filha. A filha estava num parquinho, a filha vai atrás de um gato e ela perde a filha de vista, tá? Ela perde a filha de vista e começa a ficar desesperada. Aquilo ali toma conta dela, começa a procurar, né? Onde é que está minha filha, onde é que está minha filha? Então a comunidade ali, né, o bairro, ele corre atrás da criança, procurando onde é que está a criancinha, onde é que está a Sarah, tinha só 3, 4 aninhos, né? A menina, indefesa, a menina, né, bonitinha e tal ali, procurando, e de repente, né, chega um casal com a filha, dão a filha para a mãe, e ela, né, se enche de alívio, porque reencontrou a filha que ela já julgava ter perdido, né? Então, assim, é um momento de tensão, um momento de terror. Não sei se vocês já experimentaram isso, né? Qualquer pessoa que já tenha perdido o filho de vista fica absolutamente aterrorizado, né? Fica realmente apavorado, né? Então é uma coisa realmente perturbadora ali, quando a gente perde um filho de vista, né? Seja num ambiente público, ou enfim, qualquer num shopping, ou na rua, na praia e tal. Todo fica muito aterrorizado porque começa a entrar na nossa cabeça uma série de pensamentos, pensamento de tragédia, evidente, né? Você começa a entrar um pensamento de culpa terrível, que era a sua responsabilidade, era a nossa responsabilidade cuidar para que nada de mal acontecesse com aquela criaturazinha ali, por um descuido, né? Por uma desatenção, por uma falta de planejamento, a gente acaba, enfim, a criança pode acabar tendo assim um destino trágico, né? Pode morrer, ou então pode, sei lá, ser raptada por alguém, etc, etc. Então, essa primeira cena do capítulo, ela mostra bem pra gente esse drama, né? Mostra bem pra gente essa tensão, e logo, né, em sequência tem um corte e tal, vida familiar, e o fato é que, como é um seriado de ficção científica, essa mãe, ela descobre que existe uma nova tecnologia chamada Archangel, é uma espécie de babá eletrônica 24 horas, assim, que é uma tecnologia perturbadora. E aqui que está o ponto central do episódio. É o seguinte, injeta-se uma espécie de chip, né, na cabeça da criança, e esse chip, né, essa espécie de chip, ela comunica diretamente para um tablet, né, comunica para um tablet que fica na posse do pai, fica na posse da mãe, comunica para o tablet a localização da criança, então onde é que a criança está, o que já daria uma grande segurança, uma espécie de GPS, né, a todo instante ali, a gente sabe onde é que a mãe sabe onde é que a criança está, e comunica, né, outras duas coisas muito perturbadoras. Uma primeira coisa, comunica o nível de cortisol, ou seja, o nível de estresse, né? Esse chip, ele indica para os pais, né, através do tablet, qual que é o nível de estresse, né, que a criança está passando. Então, quando a criança, por exemplo, vê uma cena de violência, ou vê um cachorro latindo para ela, etc., né? O coraçãozinho dispara da criança e os pais já ficam informados, a mãe fica informada imediatamente que tem um nível de estresse aumentando ali, né? Estresse circulando no corpo da criança. E a última coisa que é mais perturbadora é a seguinte, né? A mãe, ela tem acesso, através do tablet, tem acesso à visão da criança. Tudo que a criança vê, né, como se fosse uma câmera, é transmitido em tempo real para o tablet da mãe. Então, assim, controle total, controle absoluto. E aí a pergunta, né, que eu faço para vocês, né, que é justamente a provocação do episódio, é o seguinte: se essa tecnologia ela tivesse disponível, né, num preço barato, e veja, lá na série era uma tecnologia experimental, então a mãe nem precisou pagar nada, né, para aquilo, era de graça, era gratuito, só precisava se inscrever, e bem, a criança, né, a família teria acesso a essa tecnologia. E a pergunta que fica aqui é a seguinte, né? Se a gente tivesse acesso a esse tipo de tecnologia, ou seja, você saber exatamente o lugar no qual seu filho está, né? Você saber se o teu filho está sendo sujeito, está sendo submetido a estresse ou não. Se você pudesse ver o que ele está vendo, você pensaria, né, em aplicar essa tecnologia ali na dinâmica familiar?
Né? Essa foi a pergunta que a mãe se fez, e como ela já tinha vivenciado aquele trauma lá da perda da criança no parquinho, ela não pensou 2 vezes e fez lá, né? E instalou a tal da tecnologia na família, né? Botou o chip na cabeça, o procedimento absolutamente indolor e tal, põe o chip lá na cabeça da criança, e ela tem acesso a isso tudo. E tem mais uma coisa, que aí sim, aqui que eu acho que a coisa, né? Aqui ainda está muito no campo da ficção, né? Tudo isso é ficção, é evidente, né? Mas tem uma outra coisa aqui que eu acho que fala mais com a gente, é o seguinte: o dispositivo ainda oferecia um outro opcional, uma outra opção, que era o seguinte, né? Era o seguinte, era uma espécie de filtro, né, de controle parental. Era um filtro completo que você instalava no circuito cerebral da criança. Que era o seguinte: a mãe tinha opção de apagar ou de borrar as cenas violentas ou cenas, né, adultas, né, cenas de pornografia, etc, etc. A mãe tinha opção de borrar isso na visão. Então, sempre que a criança estivesse vendo, né, uma cena de violência, estivesse vendo sangue, né, ou estivesse vendo uma cena imprópria para a idade dela, ou estivesse vendo, enfim, uma coisa que a estressasse demais, por exemplo, o latido de um cachorro, assim, o cachorro vai latir, a criança vai chorar, vai ficar com medo. A mãe tinha a opção de instalar o filtro. Então tinha uma opção lá, né, que a mãe instalava um filtro e a criança via um borrão assim na frente dela. Então se tivesse um sangue aparecendo, a criança não conseguia ver o sangue, né? Via um borrão, como se a criança ficasse de algum modo livre daquele inconveniente. A criança, ela não ia vivenciar os traumas, não ia vivenciar toda a carga afetiva, ou não ia vivenciar, né, aquela situação. Tá? Então o que acabou acontecendo com essa criança, né, com a Sarah, né, na série? Bem, a Sarah foi crescendo, né, bonitinha e tal, ela foi crescendo e foi se desenvolvendo, e em algum momento ela começou a notar uma grande desconexão com o meio dela, né, com a escola que ela frequentava. Por quê? Porque as crianças estavam ali falando de coisas, né, que crianças falam, enfim, fulano bateu em ciclano, então, né, brigas, né, dentro do colégio. A Sarah simplesmente não via aquilo, ela estava completamente alheia, né, estava absolutamente alheia àquela estrutura. Ela, de fato, não entrava naquela cena. Ela não entrava porque ela via borrões na frente dela. A mãe havia ativado esse filtro parental, assim, uma coisa absolutamente terrível. E aí, como ela não conseguia experimentar afetivamente as mesmas realidades que as outras crianças experimentavam, ela foi se desconectando completamente. E a mãe chega até a levá-la a um psiquiatra, né, suspeitando, bem, será que minha filha tem um autismo? Será que tem alguma coisa acontecendo aqui com ela mais grave e tal? Né? Então essa é a pergunta que a mãe se faz. Bem, em algum momento a mãe conta para Sarah o que havia acontecido com ela, e não tem drama nenhum nisso, simplesmente a mãe desativa ela desativa ali, ela para de olhar o dispositivo, ela desativa a coisa do filtro, né, e para de olhar o tablet dela. Esse momento é um drama bastante claro ali no capítulo. Por quê? Porque a mãe tinha controle total, a mãe viu o que a criança estava vendo, né? Imagina se a gente pudesse fazer uma coisa dessa, né? Quão terrível seria, na verdade, né? Mas pode ser que a gente tenha esse desejo de, né, querer ver o que nossos filhos estão vendo. E aqui está a grande lição desse episódio, né? Uma coisa que tem que levar a gente à reflexão, pelo menos, que é o seguinte: a gente tem uma função óbvia, né, de defesa dos nossos filhos. A gente tem uma função mais óbvia ainda de educar os nossos filhos. Mas algo que a gente não pode desejar, ou a gente pode desejar, evidentemente, mas a gente não pode fazer, ou que a gente de algum modo tem que ir trabalhando dentro da gente, esse desejo quase que doentio de superproteção das crianças, né? De algum modo, em certa medida, e cada família tem que achar essa medida, tem que achar esse limite, os filhos, eles devem, né, ser expostos a uma coisa chamada realidade, né? A realidade, ela precisa aparecer para a criança. E essa é propriamente a medida que a gente, enquanto pais, né, a gente tem que saber oferecer, tem que saber fazer. Veja, também não é real, né, assim, não é real que o mundo seja feito apenas de trevas, né, seja feito apenas de desgraça, seja feito apenas de ameaças, enfim, existe um balanço, que é isso que a gente, enquanto educadores, a gente tem que saber oferecer para os nossos filhos. Existe um balanço, né, que é o balanço entre o amor, o cuidado, o carinho, né, o bom ambiente. Existe isso, né? Isso também é a realidade. E existe uma outra coisa, que é de fato a maldade no mundo, né? As ameaças, né? Enfim, os desafios, ok? E é justamente, né, entre a articulação de uma coisa e outra que aparece propriamente a trama da realidade. E é nessa trama da realidade que os nossos filhos têm que se desenvolver. Quer dizer, educar é um risco. Esse, inclusive, é o nome de um livro, né, do Don Giussani, que é um livro bastante interessante. Educar é um risco. Por que é um risco? Porque existe um elemento de imprevisibilidade e a gente tem, enquanto pais, a gente tem que, de algum modo, gostar disso. Né? A gente não pode temer isso. Se a gente vive sempre naquele estado de temor frequente,
porque os nossos filhos eles estão sendo expostos, porque nossos filhos estão vendo coisas terríveis. Bem, se a gente fica nesse estado de temor, a gente vai tender a superproteção, por um lado, que tira um elemento de liberdade na atuação dos nossos filhos. Cada vez que os nossos filhos atuam com pouca liberdade, eles de algum modo se desumanizam, entende? Quer dizer, é necessário que os nossos filhos aprendam, né, que a gente ensine nossos filhos a que eles possam agir dentro da liberdade, ou seja, que eles possam tomar as suas decisões, tomar as suas escolhas com os critérios. Aí sim, os critérios que a gente vai comunicando para eles. Por isso que é muito importante, né? Junto com todo esse cuidado extensivo que a gente oferece para os nossos filhos, né? Cuidado de vestimenta, cuidado de colégio que a gente escolhe, cuidado do que ele come, enfim. Junto disso tudo que a gente tem que oferecer para os nossos filhos, é importante que a gente dê mais uma coisa para eles, que é a capacidade, tá? A capacidade de ter critérios, né? É a possibilidade de ter critérios claros na cabecinha deles. E a gente só consegue fazer isso se nós também tivermos critérios claros. Então, passar os valores, que são valores que de fato também informam a nossa vida, para os nossos filhos, é uma grande etapa do processo educativo, sem a qual nossos filhos, de fato, caem no outro extremo, né? No extremo de serem presas fáceis nesse mundo, de fato, dúbio, né? O mundo, ele tem uma ambivalência, o mundo, ele é dúbio, existe o bem e o mal coexistindo ali, quer dizer, e é justamente esse conjunto de critérios, esse conjunto de valores que vai ajudando nossos filhos a poder, em cada situação, escolher o que é o certo e o que é errado, entende? Quer dizer, essa mãe da série, né? Essa mãe do capítulo da série, ela cai no outro extremo, né? Uma vez aterrorizada, amedrontada, né? Com a maldade do mundo, com a possibilidade, na verdade, com a possibilidade da criança entrar na maldade do mundo, o que essa mãe faz? Ela escolhe a coisa fácil, né? Escolhendo a coisa fácil, ela acaba privando a criança de poder escolher por si só o que é o bom do que é o mal, né? Ela acaba privando a criança de estar instalada mesmo na trama da realidade. E acaba, né, que o capítulo ele vai se desenvolvendo, a mãe, ela tira esse dispositivo, ela para de olhar para o dispositivo, tira o filtro, a criança se desenvolve, enfim, acaba se desenvolvendo dentro da normalidade, e justamente na adolescência, né, que é o segundo momento, lembra que a gente estava falando isso outro dia? Quer dizer, a adolescência ela é um segundo momento de desafio para os pais. A mãe, mais uma vez, cede, né, porque a filha começa na adolescência, claro, né, a criança está começando a descobrir namoro, começa a descobrir outras possibilidades, né, na vida, e começa ali a fazer o que é próprio, né, ela começa a criança, a adolescente, ela começa, né, de algum modo, a mentir um pouquinho para a mãe, que vai chegar a tal hora, mas não chega, etc. E a mãe, mais uma vez, cede à tentação de ferir completamente a liberdade da garota. Tá? Acontecem alguns dramas ali no meio da história, não vou dar spoiler aqui para vocês, né? Mas acontece um drama ali, mais uma vez, a mãe reinstala, ela volta a olhar, né, pela câmera dos olhos da criança, a mãe começa a olhar mais uma vez e, óbvio, né, descobre coisas que nenhum pai está preparado para descobrir. Quer dizer, veja, isso aqui é uma coisa que é outro fetiche do nosso tempo contemporâneo, né, que a gente tem esse desejo de saber tudo que o outro sabe, né? Olha, se meu namorado, se minha namorada não me conta tudo, é porque não existe lealdade verdadeira. Isso é uma bobeira, né? A gente não precisa contar tudo para os outros, né? É impossível a gente conseguir comunicar a totalidade da nossa vida para outra pessoa, né? A gente tem que, de algum modo, comunicar as coisas importantes, os conceitos, né? As coisas que de fato importam, não é verdade? Então, veja, a mãe, obviamente, olhando pelo olho da filha, ela não suporta aquilo, ela não aguenta. E olha, quem aguentaria, né? Quem aguentaria olhar, né, olhar com seu próprio olho para o mundo e olhar com o olho de um terceiro, né, para o mundo também, sobretudo se é um terceiro que a gente ama. Vamos tentar aprofundar aqui o quão terrível seria essa experiência. Veja, a gente, né, tem um coração que recebe, né, o coração, ele recebe esse comunicado do mundo, né? A gente olha para o mundo e o mundo comunica algo para a gente e a gente acolhe dentro do nosso coração. Se a gente recebesse o mundo que nossos filhos estão olhando no nosso coração, o coração doeria demais, né? Doeria demais, porque a gente olharia, né, olhando pelos mesmos olhos dos nossos filhos, a gente sentiria na gente algo que a gente não consegue saber o que ele está sentindo. E essa que é a loucura do assunto, né? Quer dizer, os nossos filhos, eles têm uma certa estrutura, né, afetiva que não é igual à nossa. Então, veja, o mundo interior deles não é igual ao nosso mundo interior, entende? Quer dizer, a gente não pode ter certeza se o nosso filho aguentaria ou não certa experiência. E é justamente esse é o drama da mãe do capítulo, né? Quer dizer, a mãe, ela sente com o peito dela algo que é a filha que deveria estar sentindo. Você está entendendo? Quer dizer, é um loop, na verdade, impossível. É uma impossibilidade. Quer dizer, eu não sei exatamente o que meu filho está sentindo, eu não sei exatamente o que o outro está sentindo, eu não sei exatamente o que minha esposa está sentindo, o que o marido está sentindo, entende? Quer dizer, é um fetiche, né? É um fetiche diabólico, é um fetiche demoníaco, querer sentir a mesma coisa que o outro está sentindo. Isso não dá para fazer, né? Quer dizer, o compadecimento não é isso, né? O compadecimento não é o desejo
desejo de sentir exatamente como o outro, mas é de sentir em si, ok? A dor pelo outro, né? Existe uma outra, o compadecimento é um outro movimento que a gente pode falar um outro dia aqui, tá? Mas o fato é que essa loucura acaba levando a um desejo de super controle, de super proteção, que lesa a liberdade da filha, que acaba com a confiança que a filha tem na mãe, e isso pode acabar se desenvolvendo numa grande tragédia, né? Que é a tragédia da desconexão, é a tragédia da falta de confiança, é a tragédia, no final das contas, da perda de autoridade, né? A gente acaba perdendo a autoridade quando a gente tem esses afãs de super proteção que são tão bem explorados nesse capítulo do episódio da série, tá bom, pessoal? Então, veja, a gente fica aqui com essa ideia, né? É uma reflexão. Olha, se a resposta foi sim, eu queria ter essa tecnologia, tem que acender o sinal vermelho aqui na gente, né? De algum modo, né? Tem que acender o sinal vermelho aqui na gente de algum modo, porque, veja, a gente está lesando ali uma faculdade importantíssima, né, da dignidade do nosso filho, chamada liberdade. O que a gente tem que querer é que o nosso filho saiba ser livre, escolhendo o bem a cada instante. Né? É isso que a gente tem que querer fazer. E não a gente escolher o bem pelo nosso filho na dianteira dele. Porque se a gente faz isso, a gente diminui, né, o nosso filho, a gente diminui a outra pessoa. Quem tem que escolher é ele e não eu. O que a gente tem que fazer é ajudar a que ele consiga escolher, dando os critérios para que ele possa escolher. Tá bom, pessoal? Então, veja, já a gente pode falar mais tempo aqui sobre isso, né? Vamos ver. Esse assunto da liberdade, né? Esse assunto das escolhas, esse assunto da educação dentro da liberdade é fundamental para que a gente não acabe criando uma tragédia no nosso seio familiar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito bom. Vamos ficando por aqui. Já passamos dos 20 minutos. Eu queria botar essa reflexão aqui, dar essa dica para vocês, né? Vamos ver aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. Amanhã nos vemos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.